Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência à nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? E hoje vamos abordar a aula de número 20 do nosso primeiro livro de número 1, tá bom? Então, para iniciarmos essa aula, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias juntamente comigo em Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 16 em diante, tá bom? Então, abra suas Bíblias comigo em Atos 16, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito da adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E da mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Cria no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Levando-os à sua casa, expôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações neste momento. Adolescentes, permita-me fazer uma breve recapitulação da vida do apóstolo Paulo para iniciarmos essa lição. Tá bom? Então nós bem sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem de grande notoriedade entre os judeus. Ele era um fariseu de grande estima pelo seu grande conhecimento. Ele certamente era um erudito. A Bíblia diz que da idade dele, na época como jovem, ele sobressaía aos demais da sua idade pelo seu grande conhecimento, pelas suas habilidades de retórica, por ser um jovem poliglota, conhecia diversas culturas, era um cidadão romano de nascimento, ou seja, ele era uma pessoa de grandes posses, de grandes bens, tá? Para ser cidadão romano de nascença. Então, ele já ao nascer, ele já tinha se tornado um cidadão romano. Então, aqui vemos uma pessoa com grande conhecimento na lei de Deus, com grande conhecimento também nos escritos científicos da época, nos escritos filosóficos. Era uma pessoa de extrema relevância para o judaísmo naquela época, para o farisaísmo. E pelo seu grande conhecimento, ele considerava os cristãos como hereges, como pessoas que deturpavam a verdade de Deus.
E ali a Bíblia nos conta que ele pôs em cárcere muitos e muitos cristãos. Era uma pessoa, como vai dizer o registro de Atos, uma pessoa que aspirava pelos cristãos, por morte. Ou seja, era como se uma besta selvagem, um animal selvagem, que ansiava pela morte da sua presa. Ele aspirava mortes, ele projetava, ele arquitetava como iria executar os cristãos. Ele prendeu a muitos, ele executou a muitos, crianças, jovens, adultos, idosos. E nele não havia nenhum tipo de piedade. Até o momento em que ele teve o encontro com o Senhor. E a sua vida foi transformada de perseguidor, ele se torna agora uma pessoa perseguida. Uma pessoa de grande influência no cristianismo. O apóstolo com a maior influência no cristianismo. Escreveu diversas cartas. Cartas de grande importância e relevância para nós, nossos dias. E a Bíblia vai nos mencionar no relato de Atos que ele, Barnabé, anunciou a palavra de Deus em Antioquia e muitas pessoas foram salvas, creram no Senhor, mas os judeus, enraivecidos, fizeram com que ele saísse da cidade. E chegando em Icônio, a Bíblia nos diz que também uma multidão crê no Senhor e eles, maravilhados, são salvos pela proclamação do Evangelho. E ali outra vez também os judeus enraivecidos por aquela doutrina, por aquela heresia que era considerada pelos judeus, chamado cristianismo, se espalhar, se propagar pela Ásia. Eles tramaram ali como iria executar Paulo, pela sua popularidade, pelas suas ênfases no Evangelho, pelos seus ensinos maravilhosos, pela proclamação do Evangelho do Senhor. E ali os judeus tramando como iria executá-lo, ele vendo que estava sendo planejado para ele uma armadilha, ele foge de Icônio e chega em Listra. A Bíblia nos conta em Atos que ele, chegando em Listra, ele vê um paralítico, ele vê um homem deficiente e ali o Espírito Santo usa a vida dele para curar aquele homem. Aquele homem salta, começa a regozijar e louvar a Deus por aquela tão grande obra. E ali os homens de Listra, que eram muito idólatras, vendo aquela situação, começaram a idolatrar Barnabé e Paulo por ser Mercúrio e Júpiter. São deuses enviados dos céus. Veja que obras eles fazem. E ele, com grande dificuldade, conseguiu impedir que aqueles homens não sacrificassem animais para eles, endeusando a vida deles. Não, ele falou: não, eu sou um mero homem, como vocês são. Eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, com grande dificuldade, argumentando e dialogando com aqueles homens para não fazer tal loucura, chega os judeus enraivecidos de Antioquia e de Icônio até Listra e apedreja ele, deixa ele como um cão morto, lançado na rua. E ali os judeus consideraram ele como realmente um morto. Ficou na situação tão lamentável. E aqui nós podemos ver o apóstolo Paulo, que outrora era um perseguidor, que pôs em prisão tantos e tantos cristãos, que executou tantos e tantos cristãos. Agora temos aqui ele sendo perseguido por amor ao Evangelho. E é bem interessante que quando o apóstolo Paulo faz menção desses ocorridos em Atos capítulo 15, um capítulo aqui anterior, na Assembleia, no concílio, no primeiro concílio da igreja, ele não traz nenhum lamento, nenhuma reclamação do ocorrido. Não, ele está regozijando no Senhor por causa das muitas e muitas conversões que ele presenciou. Ele podia dizer: eu tive que fugir de Antioquia, tentaram me matar em Icônio,
E eu fui apedrejado quase à morte, quase deixado à morte em Listra. Mas ele não se preocupou por isso. Ele foi apedrejado em Listra. Mas o Senhor efetuou nele um grande livramento de morte. Ele não teve nenhum tipo de traumatismo craniano, de tal forma, foi tão grande a obra que Deus efetuara na vida de Paulo naquele momento, que no outro dia ele estava pregando o evangelho em Derbe, uma outra cidade vizinha. Que coisa maravilhosa! E ele começa a mencionar esses grandes feitos de Deus através da sua vida, como que muitas almas estavam sendo convertidas, a propagação do evangelho, como muitas pessoas estavam crendo no Senhor. Ele estava maravilhado em Atos 15. E aqui na descrição de Atos 16, nós aprendemos na lição da semana passada que o Senhor usou a vida de Paulo para salvar uma mulher com grandes posses. Era uma mulher muito bem sucedida financeiramente, uma mulher chamada Lídia. Ela era natural da cidade de Tiatira. Todavia, ela morava em Filipos. Ali ela tinha o seu comércio de púrpura. E era algo muito rentável naquela época. Ela não era qualquer pessoa que adquiria púrpura, que adquiria tecidos de púrpura. Era realmente um tecido da nobreza, da realeza. Então, ela realmente era uma mulher muito bem sucedida. Mas era uma mulher prosélita. A Bíblia diz que ela temia Deus. Muito provavelmente era uma prosélita naquela região. E o Senhor efetua nela uma obra maravilhosa de conversão. Ela ouve o apóstolo Paulo anunciar o evangelho, ela presta atenção na mensagem, o Senhor abre o coração e ela é transformada. Viu? Nós podemos ver quão maravilhoso é o Senhor na conversão de almas. E aqui nessa lição especificamente nós vamos lidar com a conversão do carcereiro. Crianças, Paulo estava em Filipos. Era uma região muito privilegiada da Macedônia. É no jeito do capítulo 16, vocês podem voltar e ler depois, que Paulo estava desejoso de ir para a Bitínia, expandir para a Ásia o evangelho, mas o Senhor não o permitiu e conduziu ele para a Europa, para a Macedônia, região da Grécia. E chegando na cidade de Filipos, que era uma cidade extremamente estratégica, uma cidade de grande importância pelo seu comércio, porque era uma cidade de rotas. Quem vinha da Ásia tinha que passar por Filipos, e quem vinha da Europa para ir para a Ásia tinha que passar por Filipos também. Então era uma cidade de grande importância. A sua geografia era privilegiada, era uma colônia romana. Por ser uma colônia romana, tinha ruas pavimentadas, tinha academias naquela época, tinha batalhões imperiais, tinha tudo, era uma proto-Roma, tinha tudo o que havia em Roma, havia naquela cidade, Filipos. Era uma cidade de grande importância para o Império Romano. E Paulo chega naquela cidade, ali em Filipos, hoje a atual Grécia, e naquela época também era Grécia. E vendo oportunidades de anunciar o evangelho, ele começa a propagar a mensagem do Senhor. E a Bíblia diz que muitas vezes ele anuncia o evangelho de Deus. Só que havia uma pedra no sapato, por assim dizer, me perdoe a expressão, havia um empecilho na mensagem do evangelho. Era uma escrava de Satanás. A Bíblia diz que havia uma mulher possessa por um espírito e usava de adivinhações e usava de feitiçarias para movimentar o comércio local. Havia muitas pessoas que ganhavam dinheiro através daquela mulher. Nosso dia também não é diferente em adolescência. Muitas pessoas que praticam coisas que são contrárias às escrituras ganham muito dinheiro. Pessoas que usam do espiritismo, de práticas de adivinhações, superstições, horóscopos. Essas pessoas ganham muito dinheiro nos seus dias. Ela usa isso para feitiçarias, para adivinhações, para
coisas horríveis na qual nós nem devemos debruçar aqui. E isso atrai uma grande quantia de dinheiro. Muitas pessoas buscam por isso em nossos dias. Da mesma forma, na antiguidade, as pessoas queriam isso, queriam ganhar dinheiro fácil, com adivinhações, superstições, magias, entre outras coisas. E ela estava atrapalhando a proclamação do Evangelho. Ela estava incomodando o apóstolo Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsa o espírito que havia nela. E os mercadantes e os homens que usavam, que escravizavam aquela mulher para obter dinheiro, ficaram irados. Ficaram irados de tal forma que a Bíblia vai dizer, que eu vou mencionar aqui em Atos 16, que houve um motim. Houve uma multidão de homens e mulheres que se reuniram para tramarem contra Paulo. Esse homem é digno de morte. Paulo é digno de morte. Paulo e Silas são homens judeus que trazem falsos ensinos, estão atrapalhando nossos negócios. Eles têm que ser presos. Que terrível, não é verdade? Homens que se opõem à verdade de Deus. Homens que debocham das Escrituras Sagradas. Eles têm apenas interesse nos bens deste mundo. Eles querem o aqui e querem o agora. Eles não querem o Senhor. Eles querem o status, querem as conquistas. E esses tais são os maiores opositores à verdade. Foram os maiores opositores à verdade nos tempos dos apóstolos e nossos dias são da mesma forma. Tantos homens que por causa de dinheiro, que usam de fraudes, usam de meios corruptos, usam de meios perversos para ganhar dinheiro, usam de meios antagônicos à luz da verdade para ganhar seus dinheiros. Eles não querem dar créditos às palavras de Deus e querem fazer tudo quanto for possível para calar a Bíblia Sagrada. Não teve êxito no passado e também não terá êxito nos nossos dias, porquanto a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, adolescentes, o que isso sucedeu? Naquela época havia uma profissão que era carcereiro. Existe também nos nossos dias. Mas para ser um carcereiro naquela época, uma pessoa tinha que ser, muitas vezes, um cidadão romano, um homem com grande destreza militar, um homem também sangue frio. Ele tinha que executar muitas pessoas e não ter um mínimo de piedade por almas. Se fosse crianças, mulheres, idosos, ele era uma pessoa profissional para essa finalidade: matar pessoas, para disciplinar com veemência pessoas, sem o menor temor, sem o menor ressentimento, para com qualquer pessoa, quem quer que fosse, mulheres, homens, independente de quem fosse. Se fosse ordenado para ele fazer uma atividade, ele fazia sem ressentimento. É uma pessoa sangue fria nos nossos dias, como nós dizemos. Uma pessoa que não tinha problemas em fazer aquelas coisas e não conseguir dormir depois. Ele estava acostumado, rotineiramente, somente estava cauterizado de fazer essas coisas, que ele não estava mais nem aí. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram chicoteados, levaram varadas. E não foi uma varadinha de só ficar vermelho e moças uma chinelada nos nossos dias, entre outras coisas. Não. Os seus corpos foram expostos, dilacerados por homens brutais e sanguinários, sem o menor pingo de compaixão por aquelas almas. Não, eles eram preparados para executar essa tarefa e faziam com ódio, faziam sem ressentimento, executava o rigor da lei. E depois de eles serem chicoteados, recebido diversas varadas, muitas delas, ficaram com feridas expostas. E isso não era suficiente ainda. Eles foram presos
uma prisão romana da antiguidade, não é uma prisão úmida, fria, escura. E a Bíblia diz que ele ficou no interior daquela prisão, ou seja, era uma prisão, muito provavelmente era uma prisão subterrânea. Que ele teve que descer escadarias, ficar numa prisão ainda mais profunda, sem acesso à luz do sol, sem acesso a uma condição favorável para o seu corpo. Não, ele estava com o seu corpo dilacerado por aquelas feridas. Ele teve que encostar o seu corpo, as suas feridas, sobre a terra. E a Bíblia diz que, além disso, ele foi preso num tronco, para que ele ficasse numa posição ainda mais desconfortável ainda, imóvel. Que situação tão terrível, não é verdade, adolescentes? O interessante é que realmente se cumpriu com perfeição o que o Senhor disse acerca de Paulo, que ele iria padecer pelo meu evangelho. E aqui Paulo está realmente se entregando por amor a Cristo. Mas é interessante que nós não vemos em Paulo, nesse momento, crianças e adolescentes, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Ele estava em condições perfeitas para blasfemar contra Cristo, para falar mal dos caminhos do Senhor, para se irar contra os projetos de Deus, para ficar ranzinza, rabugento, para ficar iracundo, para murmurar contra o Senhor. Mas não há em Paulo um pingo de ressentimento. E eu fico imaginando, permita-me abrir um parênteses aqui, adolescentes. Vamos imaginar a situação. Paulo numa masmorra escura. Ele não conseguia enxergar Silas e Silas não conseguiam enxergar. Os dois com feridas expostas, em contato com seus corpos com a terra. Seus pés estão presos, não podem se mover e ficar em uma posição mais favorável. E a situação deles ali, eles começam a dizer: Deus é muito bom, né, Silas? Certamente, Paulo, Deus é maravilhoso. Como que ele é grande em benignidade e misericórdia. Eles começam a louvar a Deus. Imagina a situação. Silas, diga-me, Paulo, vamos louvar ao Senhor, certamente, vamos louvar a Deus. Eles começam a orar e a louvar a Deus. Que coisa extraordinária. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus. Ele estava em todas as condições favoráveis para blasfemar contra o Senhor, mas ele não faz isso. Ele fala: fui chamado para padecer por causa de Cristo, fui chamado para morrer em prol de Cristo. Eu fui chamado para defender a verdade, custe o que custar. Ele começa a regozijar, louvar a Deus. Que coisa tão tremenda, adolescente, coisa tão extraordinária. Ver os feitos de Deus na vida desse homem, apóstolo Paulo. Um coração totalmente transformado pelo Senhor. E a Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam, oravam, cantavam ao Senhor, e perto da meia-noite houve um terremoto. Um terremoto não comum de fazer cair as paredes, as colunas. Não. Esse terremoto foi maravilhoso. Houve um terremoto e abriu-se as celas, quebrou-se os grilhões, quebrou-se as correntes e todos os presos foram soltos. Que coisa extraordinária que Deus faz. E ali, vendo aquela situação ali, o carcereiro, ele pega a sua espada e cogita tirar a sua própria vida, vendo que estava arruinada a sua profissão, porque se um detento fugisse, um criminoso fugisse da prisão, ele iria pagar por aquele fugitivo. E aqui vemos um carcereiro cogitando tirar a sua vida, e iria certamente fazer, e Paulo vai e grita e brada com alta voz: não faça isso, não faças tal coisa, não faças tal. Ele é atônito, pede luz, ou seja, pede uma tocha, porque está tudo escuro, próximo da meia-noite.
tudo escuro, pega uma tocha, acende e vai até Paulo. Ele se prostra perante os dois e faz uma pergunta maravilhosa. Veja, leia comigo juntos, crianças, adolescentes. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Que é necessário? E Paulo vai e diz, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Que coisa tremenda. Ele crê no Senhor e o Senhor o salva da perdição eterna. O que nós podemos aprender nesse capítulo de número 16, adolescentes? Primeiro, o Senhor salvou Lídia, uma mulher fina, mulher de grandes posses, uma mulher nobre. E ali vemos que o Senhor salvou ela, ela que pertencia à região de Tiatira, e agora o Senhor salva um soldado romano, um carcereiro romano, um cidadão romano. Que coisa extraordinária. Primeira lição que nós podemos aprender em Atos 16, que o Senhor salva pessoas de diversas classes, diversas culturas, de diversas genealogias, independente da sua genealogia. O Senhor salva pessoas de diversas culturas, com classes sociais, condições financeiras, descendência. O Senhor salva pessoas de todas as culturas e fazem de todas essas culturas um povo para si, um povo eleito, um povo salvo, um povo remido, para estar juntos e congregar juntos e louvar ao Senhor juntos. E ambos os dois se tornariam membros da igreja aos filipenses. Tanto o carcereiro quanto a Lídia se tornariam membros da igreja aos filipenses, de Filipos, que nós consideramos como a carta aos filipenses. Isso que é o poder de Deus. O Senhor transforma almas. O Senhor salva pecadores. Aqui nós podemos ver o homem vil, o homem sanguinário, o homem iracundo, um homem que não tinha sensibilidade nem compaixão por almas. Para ele ver as pessoas sofrer era algo comum, era algo corriqueiro, mas como mais um dia, ver as pessoas sofrerem, sangrarem, e muitas que eram açoitadas acabavam morrendo na prisão. Para ele é algo normal, algo corriqueiro, mais um dia comum. Um homem frio, e a graça de Deus o alcançou. E a Bíblia diz em Ezequiel 36 que o Senhor, ele pega um coração de pedra e transforma em um coração de carne, um coração de pedra duro, insensível pelo pecado. Um coração que não teme a Deus, um coração rebelde, pertinaz. O Senhor transforma e faz com um coração de carne, de um coração que se volta às Escrituras Sagradas, um coração temente a Deus, um coração que ama o Senhor agora, que deseja as coisas do alto. Foi exatamente isso que o Senhor fez com o carcereiro Filipe, um homem sanguinário, um homem sem temor, um homem perverso. E o Senhor o salva das chamas do inferno. Isso é maravilhoso, ou seja, crianças e adolescentes, o Senhor pode salvar qualquer pecador em nossos dias. Os corruptos mais vis que há em nosso país, as pessoas mais desprezadas, as pessoas em condição mais desfavorecidas, elas podem ser alcançadas pela graça de Deus. Assim você, criança e adolescente, você pode ser alcançado por Deus. Independente do pecado que você já tenha cometido, rogue ao Senhor por graça. Fala, Senhor, tira de mim, Senhor, essas nuvens frias do meu coração. Senhor, me dê uma nova vida para que eu venha o amar. Venha, transforme a minha alma, Senhor, para que seja uma nova criatura. Rogue ao Senhor. Assim como aquele carcereiro foi desesperado, se prostrando aos pés de Paulo. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ser salvo. E o mais maravilhoso é que nós não precisamos fazer nada. Nós devemos crer e pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, o arrependimento. E é o que nos leva ao Senhor Jesus Cristo.
Você não precisa fazer nada, adolescente. Subir escadarias, trabalhar. Você não precisa se chicotear, fazer coisas horríveis como muitos pagãos. Não, não. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, buscar ao Senhor por perdão dos seus pecados e clamar a Ele. Me dê uma nova vida, Senhor. E o Senhor é poderoso para salvar a sua vida. Não duvide do poder de Deus, pois o Senhor é poderoso para te salvar. Queria essa mensagem, que o Senhor aplique essa maravilhosa lição na qual nós obtivemos hoje, que seja de grande valia para você. E na oração de nossos professores aqui, o Senhor venha trazer à sua memória essa lição, mesmo durante a semana. E que o Senhor conceda a vocês as suas bênçãos salvíficas.